Hoje eu vou usar filtro no meu vídeo. Tô a própria youtuber. E tá nascendo um queixo novo aqui, ó. Olá, pessoal, tudo bom? Estão em casa? Estão quietinhos? Estão bonitinhos? É isso aí. Em casa. Eu, hein? É isso. Bom, seguinte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos assuntos mais importantes dos vestibulares, que é o assunto de função. A gente vai começar com uma aula introdutória sobre função, tá? Então, pra gente lembrar um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, só pra gente se localizar, a gente começou falando sobre conjuntos, né? Então, a relação entre conjuntos, né? A relação entre conjuntos e elementos, né? Que é essa relação de pertinência, falei para vocês um pouquinho no vídeo passado. Operação entre esses conjuntos, então, a operação entre os conjuntos, tá? A união entre conjuntos, a interseção entre conjuntos, a diferença entre conjuntos. E nas aulas presenciais nós falamos um pouco sobre os conjuntos numéricos, né? O conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. E percebam que tem um R-Q aí. Esse R significa números reais. Eu não tive a oportunidade de falar para vocês em sala. E o que são os números racionais, que a gente já estudou? Bom, R-Q é uma diferença entre conjuntos. Então, eu estou pegando o conjunto dos números reais, que são todos os nossos números, né? Pelo menos que a gente trabalha normalmente. Irracionais são aqueles que podem ser escritos como divisão de dois números inteiros. Tudo que não for racional, ou seja, quando eu pego o conjunto dos números reais e tiro o que é racional, só sobra aquilo que é irracional, tá? Então, essa é uma notação de números irracionais também. Em algumas fontes, vocês podem encontrar a letra I como irracional também, tá? E, por último, a gente tem o conjunto dos números complexos, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Bom, então, agora vocês imaginem essa seguinte situação. Imagine que você vá até a padaria e queira comprar uma determinada quantidade de frios. Quanto você vai gastar? Bem, pra gente resolver essa situação, né, pra gente saber o quanto vai gastar, a gente precisa de algumas coisas. Vou lá na padaria, escolho o frios que eu quero comprar, mas existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração para descobrir o preço final da minha compra, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a quantidade por quilo, né? Qual é a quantidade por quilo? Não, perdão. Qual é o preço por quilo, né? Qual é o preço do quilo desse frios que eu quero comprar? Segunda coisa, qual é a quantidade que eu preciso comprar? Eu vou comprar 1 quilo para fazer uma lasanha? Eu vou comprar 150 gramas só para tomar meu café da manhã? Enfim. E é a partir dessas duas informações aí que a gente vai conseguir descobrir o resultado do meu problema, que é quanto que eu vou gastar, tá? Então, percebam que existe uma relação entre duas coisas: o preço que eu vou pagar e a quantidade que eu vou comprar, né? Uma vez que eu descobri qual é o preço do quilo do frios, eu preciso saber qual é a quantidade que eu vou comprar para assim conseguir saber quanto que eu vou gastar, tá? Então, existe uma relação entre a quantidade a ser comprada e o preço que eu vou pagar. Tudo bem? Bom,
esse preço por quilo, a gente diz que é uma constante do meu problema. O preço do quilo não vai mudar, pelo menos naquele dia, naquele momento em que eu fui na padaria, não vai mudar, né? Então, é uma constante do meu problema, é um valor fixo, certo? Bom, a quantidade a ser comprada a gente chama de variável. Por quê? Porque eu posso comprar 150 gramas, eu posso comprar 100 gramas, eu posso comprar meio quilo, eu posso comprar 1 quilo, né? Então, isso vai variar, né? E o preço a ser pago, por enquanto a gente vai chamar de resultado, tá? Daqui a pouco vai receber um outro nome. Tudo bem até aqui? So far, so good. Bom, ainda nessa situação 1, na matemática existe uma coisa que a gente chama de modelagem, que nada mais é do que a gente transformar um problema em um modelo matemático, em uma equação, tá? A gente vai equacionar esse problema. Então, como que a gente equaciona um problema em matemática? Primeiro, eu preciso escolher quais são as letras que vão representar os meus elementos do problema, tá? Então, eu vou chamar aqui de P o preço final a ser pago, tá? Eu vou chamar de Q a quantidade de frios em quilogramas que eu vou comprar, tá? E eu vou supor nessa situação que o preço do meu frios é R$ 29,90 o quilo, tá? Bom, então se eu quero, olha só essa tabela aqui. Dependendo da quantidade de frios que eu compro, eu vou pagar um preço, né? E como que eu vou calcular esse preço? Se cada quilo custa R$ 29,90, então eu pego a quantidade de frios que eu quero comprar e multiplico por R$ 29,90, tá? Então, se eu quero comprar 100 gramas de frios, então eu faço R$ 29,90 vezes 0,1, que dá R$ 2,90. Se eu quero comprar 200 gramas, então eu pego esse R$ 29,90 e multiplico por 0,2 e vou ter o 5,98. Se eu quero comprar 300 gramas, faço a minha multiplicação aqui, vou pagar R$ 8,97. E assim por diante. Para qualquer valor, né, para qualquer quantidade de frios, o preço a ser pago vai ficar assim, vai ser calculado dessa forma, R$ 29,90 vezes a quantidade que eu quero comprar, tá? Bom, então eu posso equacionar o meu problema da seguinte forma: o preço final a ser pago é igual a R$ 29,90 vezes a quantidade de frios que eu vou comprar. Então, P é igual a R$ 29,90 vezes Q. Esse R$ 29,90 vezes Q igual a P é o que a gente chama de lei de formação. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que é essa lei de formação, tá? Então, é a equação que modela o meu problema, tá? Então, para qualquer quantidade de frios que eu queira comprar, eu posso usar essa equação para calcular o preço a ser pago, tá? Então, tá aí como a gente expressa a relação entre P e Q, tá? O preço a ser pago depende da quantidade de frios que eu vou comprar. Agora, imagina essa situação 2 aqui. Essa situação 2, eu já tenho uma formulinha, vamos dizer assim, uma expressão matemática que a representa. Então, imaginem a divisão 1 sobre x, 1 dividido por x. Quando a gente realiza essa divisão, qual será o resultado? Então, aqui, de novo, a gente precisa saber qual é o valor de x. Se eu dou a expressão para vocês, 1 dividido por x,
Não dá para saber o resultado. Por quê? Porque a gente precisa saber quem é esse x, né? Então, esse x vai ser a minha variável agora, tá? Então, eu tenho uma expressão, eu vou alimentando essa expressão com valores de x, né? Então, por isso que o x é uma variável, a gente vai variar esse valor, tá? E aí, de acordo com cada valor de x, a gente tem um resultado diferente, tá? Então, de novo, a gente tem uma relação aí entre o resultado obtido e o valor de x que eu usei para fazer esse cálculo, tá? Então, olha só. Se o meu x for igual a menos 1, então o meu resultado, eu vou fazer o meu cálculo aqui, 1 dividido por menos 1, e aí eu vou obter o resultado menos 1. Se o meu x for igual a 2, vai ficar 1 sobre 2, que é o próprio meio, né? Então, de novo aqui a relação, e aí a gente tem que esse valor final, que eu tô chamando de P, vai ser igual a 1 sobre x. Então, o valor de P depende de quem é o x, tá? Essa é uma outra lei de formação, ok? Bom, só que quando a gente está relacionando esses valores, na verdade o que a gente está fazendo é relacionar elementos de dois conjuntos diferentes, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto que eu chamei de Q lá para a situação 1, tá? Eu chamei meu conjunto de Q e um outro conjunto de P. Então, olha só, esse conjunto verdinho aqui, que é o Q, eu tô colocando os valores lá, as minhas quantidades de frios, tá? E para cada quantidade de frio, eu vou ter um preço a ser pago, tá? Então, se eu compro 100 gramas de frios, eu vou pagar R$ 2,90. Se eu compro 200 gramas, R$ 5,98. Se eu compro 300 gramas, R$ 8,97. E assim por diante, tá? Então, eu tô relacionando elementos de dois conjuntos, tá? Tem uma relação entre esses dois conjuntos através daquela lei de formação. Então, eu me pergunto como que os elementos do conjunto Q vão se relacionar com os elementos do conjunto P, tá? Como? Através daquela lei de formação, tá? Só que não é toda relação que a gente pode chamar de função. O que é função? Função, quando a gente fala assim, estou em função de, é uma relação de dependência, certo? Quando eu falo assim, eu estou em função do horário dos ônibus, eu estou em função das recomendações do Ministério da Saúde, eu estou em função dos meus pais. Esse estar em função de é depender de alguma coisa, tá? Então, quando a gente está falando de função na matemática, esse sentido não se perde. Função é uma relação de dependência, tá? É uma relação de dependência entre elementos de um determinado conjunto e elementos de um outro conjunto. Como que esses elementos vão se ligar? Como que eles estão relacionados, tá? Isso é uma função. Só que diferente das situações anteriores, que assim, tem uma relação, a gente encontrou uma relação entre esses dois conjuntos, para que essa relação seja chamada de função, existem condições, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. A relação, essa relação, ela vai ser chamada de função se necessariamente todos os elementos do primeiro conjunto, que é aquele conjunto verdinho que eu coloquei lá para vocês, todos os elementos daquele conjunto tiverem um único correspondente no segundo conjunto, tá? Então,
todos os elementos do primeiro conjunto, que é aquele verdinho, tem que ter um único correspondente no segundo conjunto, que é aquele mais vermelhinho, tá? Então, vamos ver como isso funciona. Olha só, lá na situação 1, eu posso considerar o seguinte, que fazem parte desse conjunto verdinho aqui, todos os números reais positivos. Lá naquele conjunto verdinho, lembra que eu coloquei a quantidade de frios, né? Se eu tô falando de quantidade ela é positiva, né? Eu posso ter qualquer quantidade, porém, são números positivos, por isso que eu coloquei aqui reais positivos, tá? Troquei aquele nome que por reais positivos, porque agora a gente tá trabalhando com conjuntos numéricos. Esse conjunto vermelhinho aqui, então, se eu tô relacionando números reais, eu vou obter também números reais, tá? Então, eu usei o conjunto dos números reais aqui. Eu coloquei alguns números, mas imaginem que isso aqui é infinito, tá? Tem infinitos números aqui. Então, tá vendo que, pro meu caso, considerando aqui todos os números reais positivos, qualquer número que eu coloque aqui como quantidade, eu vou ter um preço a ser pago. Às vezes muito pouco, às vezes muito, mas qualquer quantidade que eu coloque aqui, sendo ela positiva, eu vou eu vou ter como resultado um outro número real, tá? Agora, se a gente fizer a mesma consideração lá na situação 2, que é aquela divisão 1 sobre x, eu vou ter um problema, tá? Eu vou ter aqui por exemplo, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei os meus números aqui. Se eu coloco menos 1 lá no lugar do x, a gente sabe que o resultado vai ser menos 1. Se eu coloco 1 no lugar do x, 1 dividido por 1 dá 1. Se eu coloco 2, 1 dividido por 2 dá meio. Só que e se eu coloco 0 no lugar do x? E agora? 1 sobre 0. Vocês vão lembrar de mim. Ah, vão. 11º mandamento. Não dividirás por 0. Não pode. Queima no mármore do inferno quem divide por 0. Cuidado. Allah vai botar você no espeto igual um carteiro e cozinhar você no fogo. Então, não vai ter um resultado, ou seja, o meu 0 não tem um correspondente, tá? Então, com essas duas situações aqui, a gente consegue diferenciar o que é função do que não é função, tá? Então, na primeira situação, todos os elementos do meu conjunto, primeiro aqui, vai ter um correspondente no segundo conjunto, tá? Então, todos vão ter um único. E esse único, o que significa? Se eu compro 100 gramas de frios, eu não vou pagar 2 preços diferentes. Eu vou pagar um só, né? Então, para 100 gramas eu tenho um único preço. 200 gramas eu tenho um único preço. Então, nessa situação, eu tenho uma função. Todos os elementos do meu primeiro conjunto têm um único correspondente no segundo conjunto, tá? Daqui a pouco a gente vai dar nome para esses conjuntos. Agora, na segunda situação, não. Tem alguém que está de fora, né? Eu considerei esse meu conjunto como sendo os números reais. Para todos eles, eu vou ter um resultado, exceto para o 0. Então, nessa situação, eu não tenho uma função, ok? Então, formalizando, a gente tem aqui que uma relação, ela só será uma função, né? E ainda tem
essa ênfase aqui, se e somente se. Uma relação recebe o nome de função, se e somente se. Para todo elemento de A, existe um único elemento associado em B, tá? Então, A é aquele meu conjunto verdinho e B é aquele meu conjunto vermelho, tá? Então, todo elemento do meu conjunto A tem um elemento associado, um único elemento associado ao conjunto B, tá? No conjunto B. Então, simbolicamente, a gente tem isso aqui, ó, mais símbolos para vocês terem conhecimento. Esse A de ponta cabeça significa para todo. Então, para todo X pertencente a A, lembra da generalização? Aqui, ó. Para todo X pertencente ao conjunto A, existe um único Y pertencente a B, tá? Então, no meu conjunto vermelhinho lá, são os Ys, é o conjunto B. E o conjunto verde é o conjunto A, que são os X. Então, para cada X do meu conjunto A, eu vou ter um único Y correspondente a ele no conjunto B, tá? O conjunto A da função, ele é chamado de domínio da função. E o B é chamado de contradomínio, tá? A gente vai ver que esses correspondentes, aqui todos os Ys que são correspondentes, formam um conjunto que a gente chama de conjunto imagem, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui esse conjunto verde é o meu domínio, o conjunto vermelho é o meu contradomínio. E eu preciso, para determinar também a função, eu preciso dessa lei de formação, né? Ou seja, como que os meus elementos do domínio vão se associar aos elementos do contradomínio, tá? Então, através da lei de formação. Então, função é uma tríade, né? Eu preciso ter domínio, eu preciso ter contradomínio e eu preciso da lei de formação, tá? Domínio são os valores, é o conjunto que eu vou encontrar, é como se fosse a caixinha de onde eu vou tirar os valores da minha variável, né? Lembra que Q aqui no caso é uma variável, tá? Então, é da onde eu vou tirar a minha variável. E o P é onde o resultado vai chegar, tá? É onde o resultado vai ser encontrado, tá? Então, essa relação aqui a gente chama de função. E por ela ser chamada de função, por eu ter isso como uma função, como que eu escrevo isso? Lembra que aqui eu chamei de P, né? Que era o preço lá a ser pago. Então, o preço depende desse Q, da quantidade Q. Então, P de Q, a gente lê assim, P de Q é igual a 29,90 vezes Q, tá? Então, esse P de Q significa P está em função de Q, tá? O preço a ser pago está em função da quantidade a ser comprada, tá? A ser pedida lá no balcão, tá? Não é isso aqui, gente. Existe um erro muito grande, às vezes, na hora do desespero, que é tipo assim, aparece alguma coisa dentro desse parênteses, uma expressão, a gente vai ver isso na composição de funções. Às vezes aparece aqui dentro desse parêntese um Q mais 1. E aí, na hora do desespero, quer fazer uma distributiva aqui. Não. Isso aqui é uma notação de função, tá? P depende de Q. Se tivesse um Q mais 1, então a minha expressão significaria P está dependendo de quem é Q mais 1, tá?
Então, não tem distributiva, não tem nada disso, tá? É uma notação, beleza? Bom, então eu deixei para vocês uma lista de exercícios lá e eu vou resolver com vocês o número 1. Eu digo o seguinte, função, existe um lema para função, tá? Função é só substituir. Vai aparecer x, vai aparecer parêntese, vai aparecer potência, vai aparecer um monte de coisa numa coisa só e vai fazer aquele nó na cabeça, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai pensar quando estiver falando de função é só substituir. O negócio tá feio, mas é só substituir. De agora em diante, esse será o lema da vida de vocês. É só substituir. Entendeu? Substituir. Que funciona. É só substituir. Pra tudo na vida, é só substituir. Tá? Então, o primeiro problema diz o seguinte: a função custo total para produzir X unidades de um certo produto é dada em reais por C de X é igual a X ao cubo menos 30x ao quadrado mais 400x mais 500. O custo de fabricação de 10 unidades é D, e aí eu quero saber quanto que vai custar 10 unidades. Então, veja bem, eu tenho uma função que foi chamada de custo total. Então, se é uma função custo, significa que o custo depende de alguma coisa, tá? Então, lendo o exercício, o custo depende de quem? Das unidades de um certo produto, né? Quantas unidades eu vou produzir? Então, o custo depende de quantas unidades serão produzidas, ok? Como que esses dois valores estão se relacionando? Através de qual lei de formação? Dessa dada no exercício. C de x, né? Então, a função custo depende de x, né? O custo depende de x. De que maneira? Eu vou pegar a quantidade a ser produzida, elevo ao cubo, faço menos 30 vezes essa quantidade ao quadrado, mais 400 vezes essa quantidade, mais 500. Bom, como que eu faço para saber, então, a quantidade de 10, o custo total para produzir 10 unidades? É só substituir. Eu vou pegar o x e trocar por 10. Olha só que coisa mais simples. Então, eu vou pegar o x, substituir por 10 e resolver, tá? Então, 10 ao cubo, 1000, 10 ao quadrado, 100, aí vezes 10 e mais 500. Então, 1000 menos 30 vezes 100, mais 400 vezes 10, mais 500, e isso vai me resultar em R$ 2.500. E pronto! Foi só substituir, tá? Todos os exercícios dessa lista, e eu vou pedir para que vocês façam todos, sem exceção. Porque, além de esse tema ser um tema muito cobrado nos vestibulares, vocês precisam ter tranquilidade ao resolver um exercício de função, tá? Porque exercícios de função não são difíceis de fazer. Eu tô falando sério. Eles não são difíceis de fazer, mas o que acontece? Aparece muita coisa junto, aparece símbolo, aparece coisas que a gente tem medo, às vezes aparece fração, aí daqui a pouco vai ter gráfico, enfim, tá? Então, às vezes ela assusta, porém, são fáceis de resolver, tá bom? Então, façam todos os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no privado sem problema nenhum, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, porque tem bastante coisa para gravar, para produzir,
e tal, então às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder todos vocês, tá bom? Então, façam a lista de verdade, tá bom? Se vocês não fizeram aquela lista de conjuntos numéricos, façam essa, tá bom? Beleza? Então, hoje, isso, é hoje. É isso, por enquanto, e até mais. A gente se vê na sexta-feira, tudo bem? Beijo, gente! Tá legal, tchau!